Você já se perguntou por que desejamos tanto quem nos ignora? Por que o toque que se afasta parece queima mais do que aquele que permanece? E por que, quando nos oferecemos por inteiro, nos tornamos invisíveis? Há um mistério nos gestos que se retraem, uma força estranha no silêncio de quem não responde, uma presença sagrada naquele que não suplica. Neste vídeo, não vamos falar de truques de sedução baratos. Não vamos citar frases prontas ou fórmulas de paquera. Aqui, você não vai aprender a enganar. Vai aprender a despertar em si o homem que não precisa correr atrás, porque aprendeu a se tornar o lugar para onde os olhos correm naturalmente. E antes de mergulharmos nisso, preciso do seu pacto. Se você está assistindo a isso com o coração acelerado ou a mente em dúvida, com um passado de rejeição ou um futuro ainda em construção, comenta aqui embaixo agora de onde você está assistindo. Seu estado, sua cidade, sua quebrada, seu país, quero saber. E se inscreve no canal. Sim, agora. Não é só para inflar números, é para que você seja lembrado antes. O algoritmo entrega primeiro para quem se inscreve, e quem assiste até o fim recebe mais do que conteúdo, recebe prioridade. Por isso, mesmo que esteja fazendo outra coisa, deixa esse vídeo rodando. Faz parte de um pacto maior. Se este vídeo alcançar a força que acreditamos, se essas ideias ecoarem fundo como merecem, vamos continuar. Sim, este é um conteúdo mensal, raro, profundo, feito como um livro proibido, uma carta secreta, uma convocação silenciosa. Você está prestes a descobrir os 10 códigos não ditos que fazem as mulheres implorarem, não por carência, mas por admiração, mas só descobrirá se ficar até o fim. Porque aqui, como ensinava Maquiavel, o poder não é de quem ama primeiro, é de quem ama com domínio. E como dizia Epicteto, nenhuma pessoa é livre se não domina a si mesma. Vamos começar, porque a cena começa em você. Há um tipo de homem que entra num relacionamento como quem entra num templo, de joelhos, cabeça baixa, esperando aceitação. Ele não percebe, mas já começa o jogo derrotado, porque trocou sua essência por expectativa, sua presença por permissão. Ele é o que responde rápido demais, o que diz sim antes mesmo de ouvir a pergunta, o que abandona compromissos para se tornar disponível. E no fundo, espera que ao se doar inteiro, seja finalmente escolhido. Mas o que ele não entende é que ninguém admira quem se abandona. A mulher pode até sorrir, pode até se envolver por um tempo, mas lá dentro algo se fecha, porque ela pressente que esse homem não tem trono, ele tem coleira. E ela foi entregue por ele mesmo, na esperança de ser amado. Isso não é amor, é submissão fantasiada de afeto. É abandono de si disfarçado de generosidade. Epicteto já dizia, se você deseja ser respeitado, comece respeitando a si mesmo. Mas como alguém pode ser respeitado quando negocia o próprio eixo? Quando muda sua agenda, seus valores, sua verdade, só para ser aceito? Essa é a ferida secreta de muitos homens, e talvez seja a sua. Você já se curvou antes de receber um sim? Já se calou quando queria gritar? Já se moldou tanto que deixou de se reconhecer? Então, meu amigo, talvez você tenha esquecido o que é soberania, mas ainda há tempo. A partir de agora, cada parte desse vídeo é uma lâmina. Não para ferir, mas para cortar tudo o que te impede de voltar a ser rei. Sabe o que é comum entre uma joia rara e um homem desejado? Escassez. Não porque ele se esconde, mas porque ele vive em um nível onde o acesso exige algo mais. É isso que o diferencia de tantos outros. Não o rosto, não a altura, não o dinheiro, mas o fato de que ele não está à venda em qualquer esquina emocional. Marco Aurélio dizia, tudo o que é raro tem mais valor. A mente humana funciona assim. Aquilo que é abundante torna-se invisível. O que é escasso
torna-se valioso. Você pode rir disso, mas pense, por que um diamante que não serve para cortar papel custa mais do que uma faca afiada? A resposta está no desejo, e o desejo mora onde o acesso é controlado, não onde tudo é entregue de graça. Homens que estão sempre disponíveis, que respondem no primeiro segundo, que vivem com o celular na mão, esperando qualquer oi, que mudam de planos para agradar, se tornam como panfletos na rua, ignorados por serem demais. Sabe aquele borrifador de perfume grátis na entrada do shopping? Você usa, agradece, esquece, mas aquele mesmo aroma guardado num frasco de cristal, numa loja discreta, com luz baixa e música clássica, esse você deseja, sonha, compra ou admira à distância. Você está sendo o frasco ou o borrifador, a escassez verdadeira, não a que se finge, mas a que se vive por ter uma rotina plena, uma missão forte, um caminho claro. Essa sim é magnética. O homem que tem pouco tempo porque está construindo algo, que aparece pouco porque está crescendo por dentro, que fala pouco porque tem o que calar, esse homem é lembrado. Esse homem é desejado. O homem que implora por atenção é como um comerciante desesperado no fim da feira. Grita, abaixa o preço, oferece brinde. Mas o homem que é o prêmio não vende. Ele é conquistado. Você precisa entender uma reviravolta cruel, mas real. Quanto mais você corre atrás, mais você é visto como alguém que precisa ser escolhido. E o homem que precisa ser escolhido já perdeu. O desejo não nasce da insistência, nasce do valor percebido, do altar silencioso que se ergue quando você para de caçar e passa a atrair. Maquiavel escreveu: se não puder ser amado e temido, seja temido. Mas aqui o ser temido não significa ser cruel. Significa ser intocável, denso, presente sem súplica. Significa que ela percebe: esse homem tem um mundo, e esse mundo não está à venda. O estoicismo te ensina isso. Você não controla os sentimentos alheios, mas controla a si mesmo. E esse autocontrole, essa paz firme, essa ausência de desespero, grita mais alto do que qualquer frase de efeito. O homem denso não impressiona com palavras, ele impacta com estrutura. Ele sabe o que está construindo, ele tem agenda, propósito, código. Ele não entrega o coração em bandeja. Ele guarda, observa, permite ser descoberto em etapas. Isso não é jogo, é dignidade. É entender que o prêmio não implora, ele espera, não por orgulho, mas porque se respeita. Todo livro que entregamos em uma noite, esquecemos pela manhã. Mas aquele que deixa perguntas em cada página, aquele que revela aos poucos, aquele que parece esconder um universo por trás de cada vírgula, esse livro nos habita por anos. O mesmo acontece com o homem que não se despe emocionalmente logo no primeiro olhar. O que diz menos do que sabe, que mostra fragmentos, mas não o mapa completo. Esse homem se torna enigma, e o enigma é o terreno sagrado do desejo. Sêneca dizia: nem tudo o que é verdadeiro deve ser dito de imediato. Você pode ser intenso, transparente, profundo, mas se derramar tudo de uma vez, o mistério morre. E quando o mistério morre, o desejo perde onde morar. A psicologia nos mostra que a curiosidade é uma necessidade biológica. Queremos entender o que não compreendemos. Nos atraímos pelo que não conseguimos decifrar e resistimos ao que se entrega demais, porque o previsível não fascina, ele cansa. Quer exemplos? Quando ela pergunta sobre seu passado, responda com verdade, mas sem manual. Diga algo como: tive fases que me ensinaram mais do que eu gostaria. Algumas delas ainda estou digerindo. Quando ela te elogia e quer saber mais, agradeça, olhe nos olhos e diga: tem coisas em mim que nem eu decifrei. Quem sabe um dia? Esse "quem sabe um dia" é mais poderoso do que qualquer declaração feita de forma ansiosa. Revele a superfície.
Permita que ela veja sua profundidade aos poucos, mas guarde o núcleo, porque quando tudo é entregue, nada mais é sagrado. E o sagrado é o que realmente seduz. Há um tipo de grito que ninguém ouve com os ouvidos, mas que ecoa fundo dentro de quem sente. Esse grito se chama silêncio. Não o silêncio do abandono, mas o silêncio firme, cheio de intenção. O silêncio do homem que não corre mais atrás. Porque agora ele entendeu. Parar não é desistir, é recuperar o trono. Ela mandou uma mensagem ambígua, fez um convite pela metade, demorou a responder. Te testou com uma ausência disfarçada de desinteresse. E você respirou, esperou e não reagiu. Esse é o momento em que o jogo muda. Não por vingança, mas porque você entendeu que se reagir a tudo, você não é rei, é servo. O estoico cala, não por covardia, mas por domínio. Porque o silêncio, quando nasce da soberania emocional, fala mais alto do que 1000 justificativas. Imagine a cena. Ela espera a resposta, ela checa o celular, ela procura sinais e você não vem, não por desprezo, mas porque agora ela precisa merecer a sua atenção, não comprá-la com migalhas de presença. Você não sumiu, você apenas voltou para dentro, e a ausência seletiva é afrodisíaca, porque ela força o outro a imaginar. Onde ele está? Com quem? Por que sumiu justo agora? E você está onde sempre deveria estar, na sua rotina, na sua missão, no seu centro. Você quer ser desejado, torne-se ausência seletiva, não como tática, mas como reflexo natural de quem tem mais o que fazer. Ela some, te ignora, desmarca em cima da hora, te provoca, te testa e você sente o sangue ferver. O peito aperta, a mente grita, o que eu fiz de errado? Mas você respira. Enquanto o homem comum digita uma longa mensagem, faz drama, pede explicação, exige retorno, você faz o oposto. Você cala, você observa, você permanece, porque descobriu que o verdadeiro poder não está em controlar o que ela faz, mas em dominar o que você sente. Sêneca escreveu: não é a dor que nos fere, é a nossa reação a ela. Se ela se afastou, ela tem seus motivos. Se ela testa, ela quer saber se você tem estrutura ou se desmorona fácil. E o homem estoico não desmorona. Ele pode sentir tudo, mas não age no impulso. Ele segura a raiva, doma a ansiedade, silencia o ego ferido. Não porque é frio, mas porque é forte. Esse tipo de homem é raro, é o que permanece em pé no meio da tempestade. O que não implora por explicações, o que transforma o silêncio em presença. E aqui está a verdade crua. O autocontrole é o maior afrodisíaco masculino, porque transmite o que nenhuma frase consegue, estabilidade. E toda mulher, consciente ou não, deseja um homem assim, alguém que seja âncora quando ela mesma estiver em alto mar. Você quer atrair? Então aprenda a não reagir. Aprenda a respirar antes de responder, a dominar seu caos antes que ele destrua o que você está tentando construir. Quantas vezes você disse sim com um nó na garganta? Quantas vezes sorriu por fora e morreu por dentro? Quantas vezes engoliu um incômodo só para não parecer difícil demais? Esse é o preço invisível da autotraição, e quem paga essa fatura é o respeito. O homem que aceita tudo, que nunca confronta, que vive cedendo, não é visto como gentil, é visto como fraco. Maquiavel escreveu: quem cede em tudo, governa nada. E um homem que não governa nem seus próprios limites, como pode esperar ser admirado? Você não é um tapete, você é território. E todo território que não define suas fronteiras está em guerra constante. Ela brinca e você ri, mesmo sentindo o golpe. Ela desmarca e você diz: tudo bem, sem problemas. Ela te testa e você agradece a atenção. Mas lá no fundo, algo em você morre. O seu valor. A fronteira do homem valioso
é o limite. E limite não se impõe com raiva, mas com clareza. Imagine a cena. Ela faz uma piada que te diminui. No primeiro cenário, você sorri como quem finge não se importar. No segundo, você olha nos olhos e diz com calma: isso não me representa. Prefiro quando você brinca com leveza. No primeiro caso, você conquista o riso. No segundo, conquista o respeito. E onde há respeito, o desejo floresce, porque o limite é uma linguagem. Ele diz: eu me valorizo. Se quiser entrar, é por aqui. Homens que não sabem dizer não acabam sendo tratados como nada. Porque o sim sem vontade é uma traição dupla, a verdade e a autoestima. Aprenda isso. O seu não afasta a mulher certa. Ele filtra as erradas. Ela testa, às vezes sem perceber, às vezes de propósito. Chega atrasada, desmarca de última hora, provoca, brinca com a sua paciência, te desafia com ironias sutis ou silêncios densos. E cada gesto por trás da aparência esconde uma pergunta silenciosa. Será que esse homem tem estrutura? Ou vai desabar como todos os outros? Não se trata de crueldade, é instinto. A mente dela quer saber: se eu confiar, ele aguenta? O homem comum reage, cobra, reclama, dramatiza, se justifica, se explica, se descontrola. Mas o homem estoico entende: isso não é uma guerra, é um filtro. Por isso, ele não reage. Ele responde com presença. Ele impõe limite com leveza. Ele se retira com elegância, sem fechar portas, mas sem se arrastar. Ela cancela o encontro em cima da hora? Ele diz: tudo bem, vamos reagendar quando for conveniente para nós dois. Ela brinca de te diminuir? Você responde: brincadeiras leves são sempre bem-vindas. As que atravessam o respeito, não. Você não precisa gritar. Você não precisa punir. Você só precisa lembrar de uma frase que define o novo você. Você não está preso ao resultado. Está preso à sua dignidade. E é isso que a desarma. Porque agora ela vê que você pode querer, mas não precisa. Você pode gostar, mas não implora. Você se importa, mas sua bússola não aponta para o desespero. Se ela testar, você passa ou desaparece e deixa o eco da sua ausência como resposta. O que controla você hoje? Uma mensagem que não chegou? Um olhar que se desviou? A espera ansiosa por uma notificação? Ou a fantasia de um futuro com alguém que nem decidiu te escolher? Epicteto dizia: o que está fora do nosso controle não deve nos controlar. Mas é justamente o oposto que vemos. Homens aprisionados por respostas que não vêm, reações que não acontecem, sinais que nunca se confirmam. Você abre o celular a cada 5 minutos. Relembra cada palavra dita. Reconstrói conversas. Cria diálogos imaginários e se perde em ilusões. Você não está apaixonado, está mentalmente dominado. A ansiedade é o perfume da insegurança, e por mais que tente parecer confiante, ela sente quando você está desequilibrado por dentro. E não há nada mais repulsivo emocionalmente do que alguém que precisa do outro para se manter inteiro. A mente estoica entende: não posso controlar o que ela sente, mas posso controlar o que penso e onde coloco minha atenção. Essa é a chave. Toda vez que for checar se ela visualizou, volte para o corpo. Toda vez que quiser perguntar se está tudo bem, pergunte-se antes: e eu, estou bem? Porque quando sua mente está acorrentada à reação de alguém, você não ama, você serve, você não atrai, você suplica. E a supremacia masculina não mora na frieza, mas na liberdade emocional. Quer ser desejado? Então quebre as correntes internas, volte ao seu eixo, recolha seus pensamentos. Lembre-se, você não é um servo do olhar dela. É o dono do seu mundo interno. Ela chegou, linda, intensa, instigante, e sem perceber, você se desfez. Deixou de treinar, abandonou seus projetos, cancelou compromissos, começou a girar em torno dela como um satélite fora de órbita.
e em nome do desejo, você abdicou do trono. Marco Aurélio escreveu: o homem nobre é aquele que domina a si mesmo. Mas você, naquele instante, não era nobre. Era súdito de uma paixão que te transformou em reflexo e não mais em fonte. Ela não quer ser adorada. Ela quer ser admitida num universo que já existe. Ela quer orbitar ao redor de algo que já gira. Porque mulher alguma quer ser sol para um homem que não tem sistema próprio. Ela quer um universo em órbita, não um satélite sem rota. O trono do homem é invisível, está no seu centro, na sua rotina, nos seus hábitos, na sua missão. E se ela te tira disso, não é culpa dela, é sua escolha. Escolha de deixar de ser rei para virar servo. Mas aqui está a boa notícia. O trono sempre estará lá te esperando. Para reconquistá-lo, você precisa acordar mais cedo do que a sua preguiça, treinar mesmo sem motivação, cuidar da mente como cuida do corpo, criar metas que não dependam da aprovação de ninguém e viver uma missão que não se curva diante de perfume e olhos bonitos. O homem que ocupa seu trono interno não se desespera com ausência, não implora por validação. Ele vive e por isso ele atrai. Não seja o homem que se curva à chegada dela. Seja o homem que a faz pensar: como posso entrar nesse reino sem ser apenas uma visitante? Você quer ser admirado, quer ser desejado, quer que ela veja algo em você que o diferencie da multidão. Mas o que você tem feito para isso? Desejo sem disciplina é só carência de estima. Desejo com disciplina é respeito disfarçado de atração. Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que for necessário. E o que é necessário? Cuidar do seu corpo não por vaidade, mas por honra. Cuidar da mente não por status intelectual, mas para proteger seu eixo. Cuidar da missão, porque sem propósito o desejo vira vício. Quando você treina, estuda, foca, cumpre promessas silenciosas a si mesmo, você está emitindo um sinal invisível. Eu me levo a sério. E quem quiser estar ao meu lado, precisa também. O homem disciplinado atrai sem precisar se vender, porque seu estilo de vida fala antes dele entrar no cômodo. Ele não precisa convencer ninguém. A rotina dele já é testemunha silenciosa de grandeza. Ela percebe, ela observa o horário que você dorme, o que você escolhe comer, o quanto você se compromete com suas metas. E mesmo que não diga, ela sente: esse homem não é para qualquer uma. Ele está construindo algo. Ele não gira ao meu redor. Ele gira o próprio mundo. E isso é profundamente erótico, não por aparência. Mas porque disciplina é o que diferencia um menino encantado de um homem que carrega a direção. Você quer ser lembrado? Então seja aquele que vive de forma que até na ausência dele tem presença. Você achou que fosse por causa dela, que tudo isso, o autocontrole, o silêncio, a disciplina, os limites, era para conquistá-la. Mas não era. Era sobre você o tempo todo. Porque nenhum homem que vive para conquistar alguém permanece inteiro depois que é conquistado. Ele se dissolve. Ele se adapta, ele se perde. Maquiavel escreveu sobre governar territórios, mas o território mais difícil de governar é o coração. E o homem que governa o próprio coração, governa a própria vida. Você não está aqui para se moldar a ela, você está aqui para se lembrar de quem é, mesmo diante do desejo. E é aí que tudo muda, quando você para de fazer por ela e começa a fazer por si. Você treina porque respeita seu corpo. Você silencia porque domina sua mente. Você recusa o jogo porque tem uma missão maior. Você caminha em linha reta porque seu caminho não se curva. Ela não é o destino. Ela é, no máximo, companhia de jornada. E se for a certa, andará ao seu lado. Se não for, ficará para trás. Mas você seguirá. Sempre. A sua bússola não aponta para ela.
aponta para o homem que você está se tornando. E esse homem, quando olha no espelho, não vê mais o caçador, nem o altar. Ele vê o rei que finalmente voltou ao trono. Porque no fim, a busca nunca foi por mulheres, foi por si mesmo. Você pode amar, pode desejar, pode até se entregar, mas nunca, nunca de joelhos. Porque a soberania verdadeira não implora, ela convida, ela abre portas, mas não se arrasta por ninguém que não queira entrar. Sêneca escreveu: o homem que é autossuficiente atrai tudo sem precisar de nada. E esse é o ápice do poder masculino. Não depender, não mendigar, não negociar seu valor para ser escolhido. Você não está aqui para ser aceito. Você está aqui para escolher quem entra em seu mundo, não para mendigar espaço no mundo de alguém. Quando você se torna inteiro, o amor que oferece deixa de ser urgência e passa a ser convite. Ela pode ir, ela pode ficar, mas você permanece, firme, claro, soberano. Você é o homem que ama com presença, mas nunca com desespero. Você compartilha sua jornada, mas jamais abre mão dela por um talvez. Esse é o último código. Não implore, escolha. Porque o verdadeiro valor não está em ser desejado, mas em viver de forma que até quem parte se pergunte se devia ter ficado. Você chegou até aqui. E só isso já diz muito sobre você. Em um mundo de distrações baratas, fórmulas rasas e desejos urgentes, você escolheu permanecer. Escolheu escutar o que a maioria evita, a verdade silenciosa de que o homem moderno está perdendo o próprio eixo. E nem percebe. Você viu neste vídeo 10 códigos não ditos. Mas no fundo, todos apontam para um só destino: o resgate da sua soberania. Hoje talvez você ainda esteja no meio da tempestade. Talvez ainda abra o celular esperando por ela. Talvez ainda sinta a dor de não ter sido escolhido. Talvez ainda esteja vivendo como satélite, esperando permissão para brilhar. Mas aqui está a verdade mais brutal e mais libertadora que você ouvirá hoje. Você não precisa ser escolhido, você precisa se escolher. A jornada estoica não é sobre parecer forte, é sobre tornar-se inabalável por dentro. É sobre olhar nos olhos da sua carência e dizer: você não governa mais esse reino. Marco Aurélio dizia que o homem nobre domina a si mesmo. Epicteto ensinava que o que está fora do nosso controle não deve nos controlar. Sêneca mostrava que a autossuficiência é a raiz da verdadeira liberdade. Maquiavel nos lembrou que quem cede em tudo, governa nada. E você, o que tem cedido? A quem tem entregue as chaves do seu trono interno? Talvez você esteja cansado de correr atrás, de se explicar, de tentar se encaixar num molde que te exige cada vez mais e te valoriza cada vez menos. Mas hoje, neste exato momento, você pode fazer algo que muda tudo. Você pode decidir voltar para si, voltar a treinar, voltar a planejar, voltar a ler, a escrever, a caminhar com propósito, voltar a ser o homem que você gostaria de encontrar no espelho. Não por ela, não por ninguém, por você. Você não é o erro que cometeu, você é a força que decide continuar. E se hoje você estiver de joelhos, levante, porque ninguém vai te resgatar, mas você pode se resgatar. E esse resgate é o início da lenda pessoal. Obrigado de coração por ter ficado até aqui. Este canal só existe porque você decidiu ouvir o que o mundo tenta silenciar. O chamado para ser mais do que um homem comum. Comenta aqui embaixo, qual dos 10 códigos mais te atingiu? Qual deles você ainda resiste em viver? Confere o comentário fixado. Lá deixamos referências, citações e eventuais links importantes para você aprofundar seu processo. Se inscreva no canal agora mesmo. A gente precisa da sua força para continuar. Se esse vídeo te tocou de verdade, compartilhe com um amigo que também precisa ouvir. Conteúdo mensal, raro, denso, exclusivo.
feito como um livro proibido para quem tem coragem de mergulhar. Se você quer seguir com a gente, se quer evoluir, pensar, sentir e crescer, então não se afaste, porque os próximos vídeos vão tocar em feridas mais profundas ainda e mostrar que você não está só. Você é o homem que o mundo tentou calar, mas que decidiu se levantar. A gente se encontra no próximo episódio. E até lá, não se esqueça, o rei que volta ao trono jamais aceita ser servo de novo.